Antes de começar essa oração, eu preciso te dizer uma coisa. Não foi por acaso que você clicou neste vídeo. Deus conhece as lágrimas que você esconde de todo mundo, conhece o peso que você carrega em silêncio e sabe exatamente como está o seu coração neste momento. Talvez você esteja cansado, angustiado, sem forças para continuar lutando, pensando que ninguém entende a dor que existe dentro de você, mas ouça isso com atenção. Deus não te abandonou. Enquanto muitas portas se fecharam, Deus permaneceu ao seu lado. Enquanto pessoas desistiram de você, Deus continuou escrevendo a sua história. Existe uma promessa sendo preparada sobre a sua vida, e aquilo que hoje parece impossível será testemunho amanhã. A Bíblia diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. E talvez essa seja exatamente a palavra que você precisava ouvir hoje. Existe uma batalha espiritual acontecendo ao redor da sua vida. E o inimigo quer que você pense que acabou, que não existe saída, que Deus não está ouvindo as suas orações. Mas esta oração será um divisor de águas. Hoje, pela fé, toda tristeza será confrontada, toda ansiedade será colocada diante de Deus e toda corrente espiritual será quebrada pelo poder do Senhor. Assim como Deus abriu o mar para Moisés, fechou a boca dos leões para Daniel e levantou Jó depois da dor, Ele também pode transformar completamente a sua vida. Então permaneça comigo até o fim dessa oração, porque algo poderoso pode acontecer no seu coração hoje. Se esta oração já falou ao seu coração, eu quero te pedir algo especial. Se inscreva agora no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o seu pedido de oração ou apenas a frase: Deus está comigo. Cada comentário é uma demonstração de fé e juntos formamos uma corrente poderosa de oração e esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de força e renovação. E agora, abra o seu coração, aumente o volume e permita que Deus ministre na sua vida através desta oração forte e poderosa, baseada na palavra do Senhor. Nesta noite, Pai amado, nós entramos na Tua presença com um coração quebrantado, porque sabemos que somente o Senhor tem poder para restaurar aquilo que ninguém consegue restaurar. Existem pessoas ouvindo esta oração agora com o coração cansado, ferido pelas lutas da vida, carregando dores escondidas atrás de um sorriso. Muitos já choraram em silêncio, já perderam noites sem conseguir dormir, já perguntaram em segredo se o Senhor realmente estava ouvindo suas orações. Mas hoje, Deus, nós declaramos pela fé que o Senhor nunca abandonou nenhum dos Teus filhos. A Tua palavra em Salmos 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E é nessa promessa poderosa que nós nos seguramos agora. Pai, visita neste momento aquela pessoa que está pensando em desistir. Talvez ela tenha sido traída, humilhada, abandonada ou decepcionada por pessoas em quem confiava. Talvez exista uma batalha dentro da mente dela, acontecendo todos os dias. Pensamentos negativos, medo do futuro, ansiedade, angústia e um peso espiritual tão grande que ela já não consegue mais suportar sozinha. Mas o Senhor é especialista em entrar onde ninguém consegue entrar. O Senhor vê lágrimas que ninguém vê. O Senhor escuta orações que nunca foram ditas em voz alta. E hoje, essa pessoa vai entender que existe um Deus poderoso lutando por ela em silêncio. Meu Deus, quebra agora toda corrente espiritual que esteja aprisionando esta vida. Toda palavra de derrota lançada contra ela, toda inveja, todo ataque espiritual, toda seta do inimigo enviada para destruir sua paz, seja repreendida agora em nome de Jesus. Porque maior é aquele que está conosco do que qualquer luta deste mundo. Assim como o Senhor protegeu Daniel na cova dos leões, o Senhor também pode livrar essa pessoa das armadilhas preparadas contra ela. E mesmo que ela tenha entrado nesta oração sem forças, ela sairá daqui renovada pela presença poderosa do Espírito Santo. Pai querido, toca agora no coração aflito.
Existem pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam problemas financeiros, portas fechadas, dívidas acumuladas e uma sensação de incapacidade diante da vida. Muitos trabalham duro, lutam diariamente e mesmo assim parecem não sair do lugar. Mas o Senhor é o Deus da provisão. O mesmo Deus que alimentou o povo no deserto também pode abrir caminhos onde parece não existir saída. Então hoje, nós profetizamos um tempo de portas abertas, de provisão inesperada e de milagres financeiros acontecendo na vida daqueles que permanecem fiéis diante do Senhor. Senhor, fortalece também os relacionamentos destruídos. Quantas famílias estão machucadas? Quantos casamentos estão abalados? Quantos filhos estão afastados dos pais? Quantas pessoas vivem dentro da mesma casa, carregando dores silenciosas? Mas o teu amor tem poder para restaurar aquilo que parecia impossível. A tua palavra declara em Jeremias 32:27 que nada é difícil demais para Deus. Então entra com providência dentro desta família. Traz reconciliação, paz, perdão e transformação. Que toda divisão seja quebrada e que o teu amor volte a reinar dentro deste lar. Meu Deus, muitos estão ouvindo esta oração enquanto enfrentam enfermidades no corpo e na alma. Existem dores físicas, mas também existem dores emocionais profundas. Pessoas cansadas, sobrecarregadas, vivendo dias escuros e sem esperança. Mas nesta noite, nós cremos no Deus que cura, restaura e renova. Assim como Jesus tocou os enfermos e transformou vidas, nós pedimos que o Senhor derrame cura sobre cada pessoa que precisa de um milagre. Que toda enfermidade seja colocada diante da tua presença poderosa. Porque quando o Senhor entra na batalha, o impossível começa a acontecer. Pai amado, ensina esta pessoa a permanecer firme mesmo durante a tempestade. Porque muitas vezes o ser humano quer entender tudo imediatamente, mas o Senhor trabalha também no silêncio. Existem processos que fortalecem a fé. Existem lutas que aproximam o coração da tua presença. E talvez hoje essa pessoa não consiga enxergar o motivo de tanta dor. Mas amanhã ela testemunhará que o Senhor estava cuidando de tudo o tempo inteiro. Assim como aconteceu com Jó, depois da dor veio a restauração. Depois do sofrimento veio a honra. E depois das lágrimas veio a vitória. Senhor, derrama agora paz sobre cada mente angustiada, porque existem pessoas cansadas emocionalmente, vivendo guerras internas que ninguém imagina. Enquanto muitos enxergam apenas a aparência, o Senhor conhece a realidade do coração. Então acalma agora os pensamentos acelerados, tira todo o medo do amanhã e quebra toda a ansiedade que tem roubado a paz desta vida. A tua palavra diz em Filipenses 4:7 que a paz de Deus excede todo o entendimento. E é essa paz sobrenatural que nós pedimos agora sobre cada pessoa ouvindo esta oração. Pai querido, aumenta a fé daquele que está desanimado. Porque o inimigo trabalha todos os dias tentando convencer as pessoas de que não existe mais esperança. Mas hoje, o Senhor está lembrando a cada coração que ainda existe promessa, ainda existe propósito e ainda existe milagre preparado por Deus. Nenhuma luta será eterna, nenhuma dor será maior que o teu poder. O Senhor continua escrevendo histórias de superação, transformação e vitória. E aquele que começou esta oração chorando, terminará fortalecido pela tua presença. E agora, Senhor, nós encerramos este primeiro momento de oração, acreditando que algo já começou a mudar. Mesmo sem enxergar ainda, pela fé nós declaramos que correntes espirituais estão sendo quebradas, que corações estão sendo fortalecidos e que milagres estão sendo preparados pelo Senhor. Que esta pessoa durma hoje sentindo a tua presença, sentindo esperança novamente, irmão, e acreditando que dias melhores virão. Porque o Deus que abriu o mar, derrubou muralhas e ressuscitou mortos continua vivo, poderoso e agindo ainda hoje na vida daqueles que confiam verdadeiramente nele. Pai amado, nesta continuação de oração, nós permanecemos diante da tua presença, porque sabemos que quando o Senhor começa uma obra,
ninguém pode impedir. Existem pessoas ouvindo esta mensagem agora que chegaram ao limite das próprias forças. Pessoas que tentaram resolver tudo sozinhas, lutaram em silêncio, esconderam suas dores e continuaram caminhando mesmo feridas por dentro. Mas nesta noite o Senhor está visitando cada coração cansado. O Senhor está entrando em ambientes onde existe tristeza, desânimo e sofrimento. E assim como Jesus entrou na casa de pessoas aflitas e levou transformação, o Senhor também está entrando agora na vida desta pessoa para mudar a história dela. Meu Deus, olha para aquele coração que foi machucado pelas decepções da vida. Quantas vezes essa pessoa acreditou em promessas humanas e terminou chorando? Quantas vezes ela ajudou pessoas, estendeu a mão, foi verdadeira e recebeu ingratidão em troca? Mas o Senhor conhece cada lágrima derramada em segredo. O Senhor conhece os momentos em que essa pessoa entrou no quarto, fechou a porta e chorou sozinha sem que ninguém percebesse. E hoje o Senhor está dizendo: eu vi tudo. Nada passou despercebido diante dos teus olhos. Nenhuma humilhação ficará sem resposta. Nenhuma dor será em vão, porque o Senhor transforma sofrimento em testemunho e faz nascer força exatamente nos lugares onde existia fraqueza. Pai querido, existem pessoas lutando contra batalhas invisíveis. Enquanto o mundo vê apenas a aparência, o Senhor conhece a guerra que acontece dentro da mente e do coração. Ansiedade, medo, pensamentos negativos, sensação de fracasso, noites mal dormidas e um peso emocional difícil de explicar. Mas nesta oração, nós declaramos que toda opressão espiritual está sendo quebrada pelo poder do nome de Jesus. Assim como o Senhor libertou Paulo e Silas da prisão, o Senhor também pode libertar essa vida de tudo aquilo que aprisiona emocionalmente e espiritualmente. Onde existe escuridão, o Senhor traz luz. Onde existe tristeza, o Senhor traz esperança. Senhor, fortalece agora aquele que está desanimado financeiramente. Existem pessoas trabalhando muito e, mesmo assim, vivendo preocupadas com contas, dívidas e necessidades dentro de casa. Muitos se sentem incapazes, frustrados e até envergonhados pela situação que estão enfrentando. Mas o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor nunca abandonou os teus filhos no deserto. Assim como o Senhor enviou alimento ao teu povo quando parecia impossível sobreviver, o Senhor também pode abrir portas inesperadas, trazer oportunidades e mudar completamente a realidade financeira desta pessoa. Nós declaramos pela fé que tempos de escassez não durarão para sempre. Pai amado, visita também os lares que estão enfrentando conflitos. Quantas famílias estão divididas? Quantos casamentos estão frios? Quantos filhos estão afastados dos pais? Quantas pessoas vivem dentro da mesma casa, carregando mágoas profundas? Mas nesta noite, nós clamamos por restauração familiar. Que o Senhor entre dentro deste lar, trazendo paz, entendimento e reconciliação. Que toda palavra de destruição seja cancelada agora. Porque quando Deus entra em uma casa, o ambiente muda, os corações se quebrantam e milagres começam a acontecer. Meu Deus, existem pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam enfermidades e dores físicas. Algumas estão cansadas de exames, medicamentos e tratamentos. Outras carregam dores emocionais tão profundas quanto doenças no corpo. Mas nós cremos no Deus que continua curando. A tua palavra mostra Jesus restaurando vidas, tocando enfermos e devolvendo esperança aos desesperados. Então nós pedimos agora que o Senhor derrame cura sobre cada vida necessitada. Que toda enfermidade seja colocada diante do teu poder e que esta pessoa sinta neste momento a presença renovadora do Espírito Santo, trazendo força, ânimo e restauração. Pai querido, ajuda esta pessoa a entender que o atraso não significa abandono. Muitas vezes ela olha para a própria vida e se pergunta por que tantas coisas ainda não aconteceram. Enquanto vê outros avançando, ela sente que permanece parada no mesmo lugar. Mas o teu tempo é perfeito. Assim como José passou pelo poço, pela prisão
e pela humilhação antes de viver a promessa, existem processos que fazem parte do crescimento espiritual. O Senhor não esqueceu desta pessoa, pelo contrário, o Senhor está preparando algo maior do que ela imagina. Senhor, renova agora a fé daquele que pensa em desistir. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração sem forças até para continuar acreditando. O cansaço emocional é tão grande que elas já não conseguem enxergar saída. Mas nesta noite o Senhor está soprando esperança sobre cada coração aflito. O Senhor está levantando pessoas que estavam caídas, fortalecendo vidas cansadas e trazendo uma nova visão para o futuro. Porque a última palavra não vem da dor, não vem do medo e não vem das circunstâncias. A última palavra sempre vem de Deus. Pai amado, derrama agora uma paz sobrenatural sobre esta vida. Acalma o coração acelerado, tira todo o medo escondido e quebra toda a ansiedade que tenta dominar os pensamentos desta pessoa. Que ela consiga dormir em paz, respirar aliviada e sentir novamente esperança dentro do coração. Porque existem batalhas que não serão vencidas apenas pela força humana, mas pela presença poderosa do Senhor. E quando Deus entra em uma guerra, o impossível começa a acontecer diante dos olhos de todos. E agora, Senhor, nós encerramos este segundo capítulo de oração, acreditando que milagres já começaram a ser preparados. Mesmo que essa pessoa ainda não consiga enxergar, o Senhor já está trabalhando nos bastidores da vida dela. Portas estão sendo movidas, livramentos estão acontecendo e respostas estão se aproximando. Que esta oração continue fortalecendo cada coração abatido e que cada pessoa que ouvir estas palavras sinta dentro da alma a certeza de que Deus continua vivo, presente e agindo poderosamente na vida daqueles que confiam verdadeiramente nele. Pai amado, nós continuamos nesta oração acreditando que o Senhor já começou a mover os céus em favor desta vida. Nada acontece por acaso diante do teu poder. Cada lágrima derramada, cada oração feita em silêncio e cada momento de dor foram vistos pelo Senhor. Existem pessoas ouvindo esta oração agora que passaram tanto tempo lutando sozinhas que aprenderam a esconder o sofrimento atrás de um sorriso. Pessoas que carregam feridas emocionais profundas, mas continuam tentando permanecer fortes diante de todos. Porém, hoje, o Senhor está dizendo que chegou o tempo de restaurar aquilo que foi destruído. Chegou o tempo de renovar as forças daquele que estava cansado. Chegou o tempo de levantar quem pensava que nunca mais conseguiria continuar. Meu Deus, visita agora aquele coração que está ferido pelas decepções da vida. Quantas pessoas perderam a confiança depois de serem machucadas? Quantas vezes elas acreditaram em palavras bonitas e terminaram decepcionadas? Existem pessoas que foram abandonadas justamente quando mais precisavam de apoio. Mas o Senhor nunca abandona os teus filhos. A tua palavra declara em Deuteronômio 31:8 que o Senhor vai adiante de nós e nunca nos deixa sozinhos. Então entra agora dentro deste coração trazendo cura emocional. Tira toda a mágoa, toda a tristeza acumulada e todo o sentimento de rejeição que tem machucado esta vida em silêncio. Pai querido, existem pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam uma guerra dentro da própria mente. Pensamentos negativos, medo do futuro, ansiedade constante e uma sensação de vazio difícil de explicar. Muitos se sentem cansados emocionalmente, como se estivessem carregando um peso impossível de suportar. Mas nesta noite, nós declaramos que toda opressão está sendo quebrada pelo teu poder. O Senhor não criou esta pessoa para viver aprisionada pelo medo. O Senhor a criou para viver em paz, esperança e confiança. Então sopra agora sobre esta mente cansada e renova cada pensamento pelo poder do Espírito Santo. Senhor, fortalece também aquele que está desanimado por causa das dificuldades financeiras. Existem pessoas que trabalham duro todos os dias e mesmo assim vivem preocupadas, sem saber como resolver problemas acumulados. Muitos choram em silêncio por não conseguirem oferecer tudo aquilo que gostariam para a própria família. Mas o Senhor é especialista em abrir portas impossíveis
Assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes diante da multidão, o Senhor também pode multiplicar recursos, oportunidades e bênçãos na vida desta pessoa. Nós declaramos pela fé que tempos de escassez estão chegando ao fim e um novo tempo de provisão será vivido. Pai amado, olha também para as famílias destruídas. Quantos lares vivem guerras silenciosas? Quantos casamentos estão frios? Quantos relacionamentos foram destruídos por orgulho, palavras duras e falta de perdão? Mas o Senhor tem poder para restaurar aquilo que parecia impossível. Pai amado, olha também para as famílias destruídas. Quantos lares vivem guerras silenciosas? Quantos casamentos estão frios? Quantos relacionamentos foram destruídos por orgulho, palavras duras e falta de perdão? Mas o Senhor tem poder para restaurar aquilo que parecia impossível. Meu Deus, existem pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam enfermidades físicas e emocionais. Algumas já perderam até a esperança de melhorar. Outras tentam ser fortes diante dos outros, mas choram sozinhas quando ninguém está olhando. Porém, nesta noite, nós clamamos pelo teu poder de cura. Que o Senhor toque agora onde existe dor. Que o Senhor fortaleça onde existe fraqueza. Que toda enfermidade seja colocada diante da tua autoridade. Porque nós cremos no Deus que continua operando milagres ainda hoje. Pai querido, ajuda esta pessoa a entender que o processo não é o fim da história. Muitas vezes ela olha para a própria vida e pensa que tudo deu errado. Mas aquilo que hoje parece atraso pode ser preparação para algo maior. Assim como Davi foi esquecido no campo antes de ser levantado como rei, existem momentos em que o Senhor trabalha no escondido antes de revelar a promessa. O Senhor está preparando esta pessoa para viver algo que ela nunca imaginou. Então fortalece o coração dela para continuar caminhando pela fé. Senhor, quebra agora toda a palavra negativa lançada contra esta vida. Quantas vezes pessoas disseram que ela não conseguiria? Quantas vezes tentaram diminuir seus sonhos, sua fé e sua esperança? Mas nenhuma palavra humana pode cancelar aquilo que Deus determinou. O Senhor conhece o potencial desta pessoa. O Senhor conhece os planos preparados para ela. Então nós declaramos agora que toda voz de derrota perde a força diante da autoridade do nome de Jesus. Porque aquilo que Deus prometeu vai acontecer no tempo certo. Pai amado, derrama agora uma paz sobrenatural sobre cada coração aflito. Que esta pessoa sinta neste momento um alívio espiritual entrando dentro da alma. Que todo medo seja substituído por confiança. Que toda tristeza seja substituída por esperança. E que toda ansiedade seja quebrada pela tua presença poderosa. A tua palavra diz em João 14:27, a minha paz vos dou. E é essa paz que nós pedimos agora sobre cada vida que está ouvindo esta oração. E agora, Senhor, nós encerramos este terceiro capítulo acreditando que algo já começou a mudar. Mesmo que os olhos humanos ainda não consigam enxergar, o Senhor já está trabalhando nos bastidores. Milagres estão sendo preparados, portas estão se abrindo e respostas estão se aproximando. Que esta pessoa continue firme, porque o tempo da dor não será eterno. O Deus que levantou homens e mulheres improváveis na Bíblia continua levantando vidas hoje. E aquele que permanece confiando no Senhor verá a mão poderosa de Deus agir de maneira sobrenatural. Texto padrão, Pai amado, nós continuamos diante da tua presença, porque sabemos que o Senhor é especialista em restaurar vidas destruídas. Existem pessoas ouvindo esta oração agora que perderam muitas coisas ao longo da caminhada. Alguns perderam a paz, outros perderam a esperança, outros perderam relacionamentos importantes, oportunidades, sonhos e até a vontade de continuar lutando. Existem feridas tão profundas que ninguém consegue enxergar por fora. Pessoas que continuam sorrindo diante dos outros, mas choram sozinhas durante a noite. Porém, hoje, o Senhor está entrando exatamente nesses lugares quebrados da alma para trazer cura, renovação e força novamente. Porque aquilo que parece acabado para os homens
nunca está acabado para Deus. Meu Deus, olha agora para aquele coração que foi esmagado pelas lutas da vida. Quantas vezes essa pessoa pensou que não suportaria mais? Quantas noites ela chorou sem encontrar respostas? Quantas vezes ela perguntou em silêncio: Senhor, até quando? Mas o Senhor nunca esteve distante. Mesmo no silêncio, o Senhor estava trabalhando. Mesmo quando ela não percebia, o Senhor estava sustentando cada passo. Assim como aconteceu com Elias no deserto, quando ele pensou que não tinha mais forças, o Senhor enviou alimento, direção e renovação. E hoje o Senhor também está fortalecendo esta vida cansada emocionalmente. Pai querido, existem pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam batalhas espirituais intensas. Ataques emocionais, pensamentos negativos, medo constante, ansiedade e uma tristeza profunda que parece não ir embora. Muitos se sentem aprisionados dentro da própria mente. Mas nesta noite, nós declaramos que toda opressão espiritual perde a força diante do poder do nome de Jesus. Texto padrão: que toda corrente invisível seja quebrada agora. Porque o Senhor não criou esta pessoa para viver dominada pelo medo. O Senhor a criou para viver em liberdade, esperança e vitória. Senhor, fortalece agora aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Existem pessoas que já não sabem mais o que fazer diante de tantas contas, preocupações e limitações. Muitos trabalham duro e mesmo assim sentem que nada melhora. Mas o Senhor continua sendo o Deus da provisão. O mesmo Deus que fez água sair da rocha no deserto, também pode fazer milagres acontecerem na vida financeira desta pessoa. Então abre portas inesperadas, envia oportunidades e traz direção para aqueles que precisam de uma resposta urgente. Que todo espírito de miséria e derrota seja repreendido agora, em nome de Jesus. Pai amado, entra também dentro das famílias destruídas. Quantos lares vivem dias difíceis? Quantos casamentos estão abalados pelo orgulho, pela falta de diálogo e pelas feridas acumuladas? Quantos filhos estão afastados dos pais e quantas mães choram em silêncio por causa da dor dentro da própria casa? Mas nós cremos no Deus que restaura famílias. Texto padrão: assim como o Senhor transformou água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, o Senhor também pode transformar ambientes marcados pela tristeza em lugares cheios da tua presença e da tua paz. Meu Deus, visita agora aqueles que estão enfrentando enfermidades no corpo e na alma. Existem dores físicas difíceis de suportar, mas também existem dores emocionais que ninguém consegue medir. Pessoas cansadas, desanimadas e sem esperança de mudança. Mas nesta oração, nós clamamos pelo teu toque poderoso. Que o Senhor derrame cura, restauração e força sobre cada vida necessitada. Que todo desânimo seja arrancado e que esta pessoa volte a acreditar que milagres ainda podem acontecer, porque para Deus não existe impossível. Pai querido, ajuda esta pessoa a entender que aquilo que foi perdido pode ser restaurado pelo teu poder. O inimigo tentou destruir sonhos, roubar a alegria e apagar a esperança, mas a última palavra vem do Senhor. Assim como Jó viveu dias de sofrimento profundo e depois experimentou uma restauração ainda maior, esta vida também verá um novo tempo chegar. O Senhor pode devolver a alegria, renovar forças e reconstruir aquilo que parecia impossível recuperar. Senhor, quebra agora toda a palavra negativa lançada contra esta pessoa. Quantas vezes disseram que ela não conseguiria? Quantas vezes tentaram diminuir seus sonhos, sua fé e sua capacidade? Mas ninguém pode impedir os planos de Deus. Quando o Senhor determina algo, nenhuma força humana consegue cancelar. Então nós declaramos que toda palavra de derrota perde a força agora. Que toda humilhação será transformada em testemunho. E que esta pessoa viverá milagres tão grandes que muitos reconhecerão que foi a mão de Deus agindo. Pai amado, derrama agora paz sobre cada coração aflito. Tira toda a ansiedade
todo o medo escondido e toda a angústia que tem roubado o sono desta pessoa. Que ela consiga sentir neste momento a tua presença, abraçando sua alma. Que todo o peso emocional seja retirado agora e que uma força sobrenatural venha sobre esta vida trazendo esperança para continuar caminhando. Porque quando Deus fortalece alguém, nenhuma tempestade consegue destruir aquilo que Ele está sustentando. E agora, Senhor, nós encerramos este 4º capítulo acreditando que a restauração já começou. Mesmo que ainda existam lutas acontecendo, o Senhor está preparando um novo tempo para esta vida. O choro não durará para sempre. A dor não será eterna. O Deus que levantou homens improváveis, abriu mares e derrubou muralhas continua vivo e poderoso. E aquele que permanece firme na presença do Senhor verá milagres acontecerem no momento certo, porque Deus nunca abandona aqueles que confiam verdadeiramente nele. Pai amado, chegamos a este momento final de oração, acreditando que o Senhor já começou a transformar vidas poderosamente. Existem pessoas ouvindo estas palavras agora que iniciaram esta oração sem esperança, cansadas emocionalmente, machucadas pelas lutas da vida e carregando um peso difícil de explicar. Mas durante cada capítulo, o Senhor foi entrando dentro dos corações, trazendo força, renovação e paz. E nesta noite nós declaramos pela fé que esta pessoa não terminará da mesma maneira que começou. Porque quando Deus visita uma vida, algo muda por dentro. O Senhor restaura emoções, fortalece a alma e reacende a esperança que parecia apagada. Meu Deus, olhe agora para cada pessoa que permaneceu até aqui nesta oração. Talvez muitos tenham chegado desacreditados, sem forças até para orar. Talvez alguns estejam enfrentando problemas tão grandes que já não conseguem enxergar saída. Mas o Senhor continua sendo especialista em fazer milagres impossíveis acontecerem. Assim como o Senhor abriu o mar para Moisés, derrubou muralhas diante de Josué e livrou Daniel da cova dos leões, o Senhor também pode mudar completamente a história desta vida. Nenhuma luta é maior do que o teu poder. Pai querido, existem pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam guerras emocionais silenciosas. Pessoas que sorriem diante dos outros, mas por dentro carregam medo, ansiedade, tristeza e um cansaço profundo. Muitos já perderam a vontade de lutar. Outros sentem que ninguém entende o que realmente acontece dentro deles. Mas nesta noite o Senhor está abraçando cada coração ferido. O Senhor está dizendo para esta pessoa que ela não está sozinha. Mesmo nos dias mais escuros, o Senhor permaneceu ao lado dela, sustentando cada passo. E agora, uma nova força está sendo derramada sobre esta vida. Senhor, fortalece também aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Quantas pessoas trabalham duro e mesmo assim vivem preocupadas? Quantos pais e mães choram em silêncio, sem saber como resolver os problemas dentro de casa? Mas nós cremos no Deus que abre portas impossíveis. O Senhor nunca perdeu o controle da situação. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando nos bastidores. Então nós declaramos pela fé que oportunidades serão abertas, caminhos serão preparados e milagres financeiros acontecerão no tempo determinado pelo Senhor. Pai amado, entra agora dentro das famílias destruídas. Quantos relacionamentos foram abalados pela dor, pelo orgulho e pelas palavras machucantes? Quantas pessoas vivem em ambientes carregados de tristeza e sofrimento? Mas o Senhor tem poder para restaurar lares. O teu amor pode curar feridas antigas e trazer reconciliação onde parecia não existir mais solução. Assim como o Pai recebeu de volta o filho pródigo com amor e misericórdia, nós cremos que o Senhor também pode restaurar relacionamentos quebrados e trazer paz novamente para dentro desta casa. Meu Deus, visita também aqueles que estão enfrentando enfermidades no corpo e na alma. Existem pessoas cansadas de sofrer, cansadas de lutar contra dores físicas e emocionais. Alguns já perderam até a esperança de melhorar.
mas nós cremos no Deus que continua curando vidas. A tua palavra mostra Jesus restaurando cegos, paralíticos e enfermos. E o teu poder não mudou. Então toca agora, onde existe dor. Derrama cura sobre cada vida necessitada. Que toda enfermidade seja colocada diante da tua autoridade poderosa. Pai querido, ajuda esta pessoa a permanecer firme mesmo diante das dificuldades. Porque existem processos que fortalecem a fé e aproximam o coração da tua presença. Muitas vezes o ser humano não entende o motivo das lutas, mas depois percebe que o Senhor estava preparando algo maior. Assim como José passou pelo sofrimento antes de viver o propósito, esta vida também verá que nenhuma lágrima foi em vão. O Senhor transforma dor em aprendizado, sofrimento em força e humilhação em testemunho. Senhor, quebra agora toda palavra negativa lançada contra esta pessoa. Quantas vezes disseram que ela não conseguiria? Quantas vezes tentaram diminuir seus sonhos e apagar sua esperança? Mas nenhuma voz humana é maior do que a voz de Deus. Quando o Senhor determina uma promessa, ninguém pode impedir. Então nós declaramos agora que todo espírito de derrota perde a força. Toda tristeza será substituída por alegria. Toda humilhação será transformada em testemunho. E esta pessoa viverá dias em que olhará para trás e perceberá que foi o Senhor quem sustentou cada passo da caminhada. Pai amado, derrama agora uma paz sobrenatural sobre cada coração que chegou até aqui. Que esta pessoa consiga dormir em paz nesta noite. Que o medo vá embora. Que a ansiedade perca a força. Que o coração volte a acreditar em dias melhores. E que a presença do Espírito Santo envolva este ambiente trazendo esperança, conforto e renovação espiritual. Porque quando Deus toca uma vida, até aquilo que parecia morto volta a florescer novamente. E agora, Senhor, nós encerramos esta oração acreditando que milagres já começaram a acontecer. Mesmo que os olhos humanos ainda não consigam enxergar tudo, o Senhor já está preparando respostas, abrindo portas e movendo situações impossíveis. Que esta pessoa nunca esqueça que o Senhor continua agindo em silêncio. O Deus da Bíblia continua vivo, poderoso e realizando milagres ainda hoje. E em breve, muitos olharão para esta vida e reconhecerão que foi a mão poderosa de Deus que transformou toda essa história. Chegamos ao final desta oração, mas eu creio que este é apenas o começo de algo poderoso que Deus está fazendo na sua vida. Talvez quando você iniciou este vídeo, o seu coração estivesse pesado, cheio de medo, tristeza e pensamentos difíceis. Talvez você tenha chegado aqui procurando apenas uma palavra de conforto, mas Deus tinha algo maior preparado para você nesta noite. Porque quando o Senhor decide tocar uma vida, nada permanece igual. O ambiente muda, a mente se fortalece e a esperança volta a nascer dentro do coração. E mesmo que você ainda não consiga enxergar a resposta completa, creia. Deus já está trabalhando nos bastidores da sua história. O céu ouviu cada palavra da sua oração, cada lágrima silenciosa e cada pensamento guardado dentro da sua alma. Nunca se esqueça de que as lutas não definem o seu futuro. O que define a sua história é a promessa de Deus sobre a sua vida. Assim como o Senhor levantou homens e mulheres improváveis na Bíblia, Ele também pode levantar você. Talvez existam pessoas que não acreditam mais nos seus sonhos. Talvez até você tenha perdido a confiança em si mesmo. Mas Deus continua acreditando. O Senhor conhece a força que existe dentro de você, mesmo quando o cansaço tenta fazer você desistir. E toda a batalha enfrentada até aqui servirá como testemunho no futuro. Porque o Deus que sustentou Davi diante dos gigantes, fortaleceu Esther diante do medo e honrou José, depois da humilhação continua agindo ainda hoje na vida daqueles que permanecem fiéis. Talvez neste momento ainda existam dores dentro do seu coração. Talvez existam perguntas sem respostas, problemas difíceis e situações que parecem impossíveis de resolver. Mas é exatamente nos momentos mais difíceis que Deus mais trabalha em silêncio.
Muitas vezes o ser humano pensa que está sozinho, quando na verdade o Senhor está preparando algo maior do que ele consegue imaginar. Existem portas que Deus já começou a abrir. Existem livramentos acontecendo sem que você perceba. Existem respostas sendo preparadas no mundo espiritual. Então não desista agora. Continue orando, continue acreditando e continue caminhando pela fé. Porque a tempestade não será eterna e o choro não durará para sempre. O tempo da dor vai passar e aquilo que hoje machuca amanhã será testemunho da fidelidade de Deus na sua vida. Eu quero profetizar sobre você neste final de oração. Dias melhores virão. Deus vai fortalecer sua mente, restaurar seu coração e renovar suas forças. Aquilo que parecia perdido poderá ser restaurado. O Senhor pode abrir caminhos onde não existe saída, trazer paz onde existe guerra e esperança onde existia tristeza. E quando tudo isso acontecer, você vai olhar para trás e entender que Deus esteve ao seu lado o tempo inteiro. Nenhuma lágrima foi em vão, nenhuma oração ficou esquecida. O Senhor ouviu o seu clamor. Então durma hoje, acreditando que o céu está se movendo ao seu favor. O Deus que realizou milagres no passado continua realizando milagres hoje, e o seu testemunho ainda glorificará muito o nome do Senhor. Se esta oração falou com você, fortaleceu seu coração ou trouxe paz para a sua vida, eu quero te pedir algo especial. Se inscreva agora no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários a frase: Deus está cuidando de mim. O seu comentário pode alcançar e fortalecer outras pessoas que também precisam de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil e continue firme na presença de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e sua família poderosamente. Amém.